como vocês estão? Sejam todas muito bem-vindas ao nosso bate-papo, à nossa conversa de mulheres, que acontece todas as terças-feiras, aqui pelo Instagram, ao vivo. É um espaço que eu tenho tido com vocês para poder nos conhecermos melhor e também vocês conhecerem o meu trabalho. Para quem ainda não me conhece, que está entrando aqui pela primeira vez, eu sou Ilma Piemonte, sou mentora em assunto para as mulheres e o meu objetivo aqui é estar dialogando com vocês para que vocês consigam conhecer melhor o meu trabalho, compreender como funciona a mentoria e se você precisar do auxílio, é só entrar em contato através do meu WhatsApp, através de um direct pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Esses nossos encontros estão todos gravados também no YouTube, então você pode também assistir depois novamente. Você pode estar encaminhando para suas amigas, compartilhando com elas também, pois esses assuntos que nós temos conversado aqui nas terças-feiras são assuntos relacionados ao nosso dia a dia, à nossa vida, à nossa experiência como mães, como mulher, como profissional. E eu fico muito feliz de vê-las aqui. A Rani entrando aqui, seja bem-vinda, querida. É um prazer tê-la aqui. E assim que forem entrando as pessoas, vão colocando seu nome, a cidade que você está falando nesse momento, né? Eu estou aqui no Paraná hoje, estou de férias do meu trabalho e estou passando uma semaninha aqui com os familiares. Muito gostoso, muito bom estar aqui. Um tempinho mais frio, mais fresquinho, mas está muito bom. E a gente precisa, né? A gente precisa desses momentos também de conhecer outros ares, estar em outros ambientes, relembrando, encontrando, reencontrando. Isso faz muito bem para nós. Então, muito feliz de estar aqui no Paraná. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que diz respeito à nossa vida, como eu já falei, né? São os nossos desafios diários como mãe, como esposa, como profissional. E nós vamos falar sobre os hábitos. Você já parou para analisar os seus hábitos? Quais hábitos que você tem praticado? Esses seus hábitos são bons ou são ruins? Né? Cabe aí uma reflexão. Vamos estar encaminhando o aviãozinho para convidar nossas amigas que estão online agora, para que elas também possam usufruir desse nosso bate-papo? Eu vou estar encaminhando aqui, tá? Para as minhas amigas e seguidoras que estão online agora. Apesar do Instagram já avisar, mas eu vou mandar um convitinho, tá? Eu gostaria que vocês também fizessem esse procedimento, para que a gente possa ter ainda mais pessoas podendo usufruir desse nosso bate-papo, tá bom? Uma vez que a gente vai falar sobre hábitos, e hábitos é uma coisa que todos nós temos, né? Ou bons hábitos ou maus hábitos, mas o fato é que todo mundo tem, não é verdade? Você concorda comigo? Com o que eu estou falando sobre os hábitos? Então vamos lá. Quando nós nascemos numa família, nós nos adaptamos àqueles comportamentos, àqueles hábitos que aquela dinâmica familiar apresenta. Então todos nós trazemos, né, com a gente como herança, entre aspas, esses hábitos, né? Quem de nós que já não teve, né, convivência, né, com as nossas avós, com as nossas tias, com a nossa mãe, com as nossas irmãs, e que a gente não se deparou com hábitos de muito cuidado, né, hábitos de proteção, hábitos de companheirismo, hábitos de zelo para com a gente, né, daquela preocupação, né? Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe falava sempre assim: olha, leva a sombrinha, olha, estamos recebendo visitas, tudo bem? Leva a sombrinha, cuidado, põe o chinelo.
Então, são tudo medidas, ações que a gente, no nosso dia a dia, né, de família, a gente via acontecendo, né? Esses dias, conversando com uma amiga, ela conversando comigo, falando sobre isso, né? Falou, Ilma, o meu pai, muitas vezes eu acordei com meu pai me cobrindo à noite. Quando era frio, meu pai vinha com o cobertor e me cobria. Olha que bonitinho, sabe? Isso trata de um hábito, né? Um hábito de cuidado, de zelo, de proteção, né? E isso é uma coisa que vem, vai passando, né? De família para família, de pais para filhos, de filhos para netos. E isso é uma prática muito interessante, né? É um hábito bom, né? Mas, infelizmente, em algumas situações familiares, existem também os, entre parênteses, maus hábitos, né? Que é aquela coisa do xingamento, que é a questão de zombar do outro, de repente estar, aqui no Paraná a gente fala debochando, o fulano debochou dele, sabe assim, aquela gozação sarcástica ou uma brincadeira de mau gosto, no sentido assim, de ser pejorativo com a pessoa, de ser desrespeitoso com a pessoa, né? Isso é um mau hábito, que às vezes a pessoa nem percebe que é um hábito. Ela faz porque ela aprendeu que é assim, outras pessoas também fazem da família e tá tudo certo na cabeça dela, né? Mas a gente sabe também que esses maus hábitos, às vezes eles trazem muitos traumas para as pessoas, sabe? Eu já atendi várias mulheres em várias situações que elas falam exatamente isso. Ilma, você não sabe, meu pai era super grosseiro, xingava, a minha mãe me desrespeitava, entende? Então, assim, traz esse processo de dor que às vezes a pessoa passou por um mau hábito familiar, sabe? Eu já vi pessoas assim que às vezes ele xinga, ou fala um palavrão, sem nem perceber que aquilo é um palavrão. Sabe quando a palavra ela é colocada num contexto totalmente diferente? Mas é porque ela está com o hábito de proferir aquele palavrão, entendeu? Então se trata só de um hábito, não se trata de ser aquela palavra naquele contexto, naquela situação. É um palavrão que sai da boca. Sabe quando a pessoa, né, não tem muito o que dizer e ela fala um palavrão, né? E é isso que acontece. Só que isso acaba sendo um hábito para toda a família. Por quê? Se o filho vê a mãe falando aquilo, né? Se um neto vê a avó fazendo aquilo, a tendência é imitar. A tendência é copiar esse mau hábito. Então, nós como mães, né, como exemplo, entre aspas, né, de crianças, de outros adultos na nossa convivência, a gente tem uma responsabilidade muito grande com relação a esses hábitos, sabe? Então, assim como os bons hábitos vai trazer, né, vai trazer resultados positivos e também vai impactar na vida daquelas pessoas, daquela família, os maus hábitos também irão impactar de uma forma negativa para aquela família, sabe? Então, principalmente quando se trata dessa questão do desrespeito, se você convive num ambiente de desrespeito, né, com seus pais, com seus irmãos, quando você se casa, você leva esse comportamento para a sua convivência, para o seu matrimônio, entende? E aquilo é passado também para as novas gerações, entende? Então, por isso que eu falo que os bons hábitos, né, vão trazer resultados, os maus hábitos também. Porque se você vem de uma relação de desrespeito e que é normal, você vai manter essa situação por muitos e muitos anos.
você vai manter esses hábitos. E o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é que tenham muita atenção com os seus hábitos. Entende? Porque às vezes você nem percebe o quanto isso está impactando na vida da pessoa. Tanto para o bem quanto para o mal. Entende? Então, quando eu trago aqui essas reflexões para vocês, é exatamente isso, né? Para que a gente comece a nos conhecer, comece a olhar para as nossas atitudes, para que assim a gente possa reformular a tempo. Porque se isso é um hábito da minha casa, se isso é um hábito que vem sendo acompanhado, né, na minha geração, desde os meus avós, dos meus pais, e do que eu estou passando para os meus filhos, esse hábito pode ser uma coisa ruim, entende? Pode trazer resultados ruins para os meus filhos. Então, na medida que eu consigo refletir sobre os meus hábitos, refletir sobre as minhas atitudes, e aí conseguir reorganizar esses meus hábitos, entende? Transformá-los em bons hábitos de uma maneira diferente, eu consigo interromper essa prática e aí eu consigo caminhar, avançar para os hábitos bons. Hábitos que farão a diferença na vida dos meus filhos, hábitos que trarão algo positivo e satisfatório, entende? A Indaiara entrando aqui, oi querida, seja bem-vinda. A Indaiara está sempre aqui acompanhando o meu trabalho, sou muito grata a você, viu querida? Estamos aprendendo aqui hoje sobre os hábitos, os bons e os maus hábitos. Seja muito bem-vinda. E aí, quando a gente fala de hábitos que podem impactar negativamente, é muito importante que a gente consiga fazer uma interrupção desses hábitos. Porque o hábito, por incrível que pareça, ele é uma escolha. Prestem atenção, é uma escolha. Ai, mas eu sempre fui assim, né? Eu acho que isso não afeta a vida de ninguém. Entendeu? Eu nasci assim, sou assim, vou morrer assim. Olha, o que eu tenho para te dizer é que quando a gente escolhe um hábito, né, a gente decide manter esses hábitos ruins, isso pode impactar tanto na nossa vida quanto na vida das pessoas que nos cercam. Então, por isso que eu falo que é uma questão de escolha. O que eu quero para a minha vida? Continuar com os meus hábitos que estão trazendo, né, reflexos negativos na vida das pessoas que convivem comigo? Ou eu quero trazer hábitos que sejam positivos, favoráveis, que vai fortalecer a união da minha família, que vai fortalecer as minhas relações e os meus relacionamentos, né? Porque infelizmente hoje, né, ninguém mais tem paciência com alguém que não acrescenta. Ah, mas eu sou assim. Ok, se você é assim. Mas aí você vai ter um preço a pagar com o distanciamento das pessoas. E à medida que você tem bons hábitos, né, de ser acolhedor, de ser compreensivo, de ser atencioso, amoroso, cuidadoso, respeitoso, respeitosa, né? Assim, para todos os gêneros, né, que a gente está falando. À medida que você escolhe esses hábitos, olha, eu posso te dizer que isso é a melhor escolha que você está fazendo na sua vida, quando você tem hábitos positivos. Isso vai te fazer um bem para você e para os seus, que é algo assim que ilimitado do ponto de vista do resultado. E resultado positivo, entendeu? Assim como os hábitos negativos também podem trazer consequências muito dolorosas para a sua vida e para a sua família, sabe? Infelizmente, a gente vê tanta situação, né, de violência, situação, olha, eu
que trabalho na área da saúde, que atendo pessoas, todos os dias, vem, né, de alguma forma, situação disso, sabe? De abandono, de tristeza, de sofrimento, de dor que as pessoas vivem. E muitos casos desses, simplesmente por hábitos, prestem atenção, por hábitos inadequados, hábitos que poderiam ser modificados, entendeu? Mas muitas vezes pela falta de conhecimento ou pela falta de entendimento da pessoa e de compreender que isso vai trazer negatividade, o que acontece? As pessoas acabam mantendo essa postura, esse hábito e arcando com as consequências. Porque, por exemplo, quando você tem uma atitude, um comportamento que seja um hábito desrespeitoso, né? Tem pessoas que ela é desrespeitosa a todo momento, né? Desrespeitoso na fila do caixa, é desrespeitoso com a esposa, é desrespeitoso com o esposo, com os filhos, com a sogra, com a mãe. Ela simplesmente é desrespeitosa, né? Ela não considera o outro, né? E esse hábito vai trazer com certeza consequências para a própria pessoa. Um deles, como eu já falei, é a questão do afastamento. As pessoas simplesmente falam, olha, não dá para conviver com a Maria, com o José. Pela forma, pelo hábito que ela tem, que essa pessoa tem, de ser desrespeitoso com as pessoas, de ser grosseiro, entendeu? De ter uma forma de desconsiderar o outro. Isso é muito ruim. Olha o Gilmar entrando aqui, não sei se é o Gilmar ou a Fabiana com o celular, mas sejam todos muito bem-vindos. Muito feliz por estarem aqui. A Inara também, seja bem-vinda, querida. Muito feliz por vocês estarem aqui no nosso bate-papo, tá? Toda terça-feira nós temos esse nosso bate-papo aqui sobre as conversas de mulheres, né? E é um espaço da gente dialogar, da gente trazer sempre um tema referente ao nosso dia a dia, referente à nossa condição, né, de mulher, né? E eu fico muito feliz com vocês estarem aqui, tá bom? Estamos falando hoje sobre os maus hábitos e os bons hábitos, né? E é muito importante que você faça essa reflexão, sabe, para você. Os meus hábitos estão impactando positivamente ou negativamente na vida das pessoas? É uma pergunta que a gente precisa fazer, sabe? Será que a minha conduta, a minha forma de ser, né, ela traz bons hábitos também para os meus filhos, para os meus próximos, meus sobrinhos, a minha vizinha, né? Eu sou muito abençoada por ter os vizinhos que eu tenho. Eles são pessoas muito bacanas, pessoas que têm me auxiliado, eles praticam esse hábito de ser solidário, de ser prontos a ajudar, sabe? Eu fico muito feliz pelos meus vizinhos, sabe? E é isso, porque é um hábito deles de serem acolhedores, serem prestativos, né? E são hábitos a serem imitados, né? Eu também, por outro lado, ao receber tanto carinho deles, né, tanta atenção, preocupação, né? Teve um dia que teve um temporal, eu não estava em casa, e assim, eles me ligaram, olha, tá tudo bem, você tá precisando de alguma coisa, que às vezes isso até me faz repensar também a forma como eu, né, os trato, como eu também me preocupo com eles, né? Um dia também a minha torneira tinha ficado aberta, começou a vazar água, eles foram lá fechar a torneira, entende? Isso é um cuidado, isso são hábitos positivos que traz, né, na vida das pessoas,
E eu sou, assim, muito agradecida, né? A forma assim, eu observo o hábitos que a família tem. Muito bacana. A Ana entrando aqui, seja bem-vinda, Ana. É um prazer tê-la aqui no nosso bate-papo. E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma consideração a fazer, pode escrever aqui, tá? Nós vamos fazendo essa interação com vocês. Se tiverem algum exemplo, né, de bons hábitos e de maus hábitos. Então, esses hábitos bons, eles fortalecem as amizades. Eles fortalecem as nossas relações, né? Como eu disse, a relação de vizinhança, a relação familiar, a relação no nosso trabalho, né? Eu já trabalhei em lugares que existiam pessoas com hábitos muito ruins, no sentido de desconsiderar, de não, sabe, assim, de desrespeito mesmo com relação ao colega de trabalho, né? Assim, às vezes no tom da voz, né? Eu lembro que tinha uma moça que trabalhava comigo, que ela ficava ligando para a secretária do lar dela a todo momento. Fulana, vai lá, faz tal coisa. Ciclana, vai lá, faz isso, faz aquilo, sabe? Então, assim, era uma forma desrespeitosa que ela tinha para com os colegas, né, que trabalhavam ali na mesma sala, né? E como era um hábito dela, sabe? Assim, para ela estava tudo certo, né? E como o contrário também, né? Hoje eu trabalho numa unidade de saúde e nós temos uma relação de muito companheirismo, de muito respeito um para com o outro, sabe? E isso faz toda a diferença, você estar trabalhando num ambiente desse, sabe? Sabe aquelas palavrinhas básicas que a gente costuma falar? Por favor, com licença, muito obrigada, bom dia, boa tarde, sabe? São coisas que, assim, a falar, Ilma, mas isso é uma bobeira, todo mundo sabe que você tem que ser isso é uma questão de educação, ok, né? Claro que é educação. Só que, infelizmente, algumas pessoas não praticam esses bons hábitos, né? De educação, de forma respeitosa de lidar com o outro. Entende? Então, é esse parâmetro que eu estou trazendo para vocês, né? O hábito necessário de você acolher o outro, de cuidar do outro, de ser cortês com o outro, e o hábito de ser deselegante, o hábito de ser, né, desatento, né? Não tem assim, às vezes a pessoa convive com você, aí nem lembra do seu aniversário, sabe? Então assim, você fala, puxa vida, mas convive aqui comigo, não lembrou do meu aniversário, não sabe que dia é meu aniversário, não sabe das principais coisas que eu gosto, né? A gente tem uma brincadeira em casa que às vezes é de perguntar para o outro, qual a minha cor preferida? Qual o meu prato preferido? Que filme que eu gosto mais? Entendeu? Por quê? Porque é uma forma que a gente tem de estar sempre recordando o que é importante para o outro, quais as preferências do outro, sabe? E isso acaba que, de uma forma de brincadeira, mas tem proporcionado para nós momentos de mais aproximação, sabe? E aí é muito engraçado porque a Rafaela ela é observadora nesse aspecto, a minha filha mais nova, e ela fala assim, mãe, a fulana não sabe a cor preferida da mãe dela. Por quê? Porque esse hábito, sabe, de compreender, né, a necessidade do outro, conhecer melhor o outro, às vezes não é praticado naquela família. Entende? Então, a gente acaba, assim, cultivando isso lá em casa como uma forma, né, de brincadeira, mas é uma brincadeira muito séria. Entende? De quando a gente começa a compreender que o outro gosta daquilo. Entende? Ai, o fulano
prefere o café com o Nescau. O outro não toma o leite branco. Entendeu? Só que essas pequenas coisas que às vezes a gente acha que é uma bobeira, que são insignificantes, elas trazem pra gente na nossa convivência, na nossa dinâmica familiar, um fortalecimento dos nossos vínculos, sabia? Entende? Porque uma família que quebra os vínculos de amizade, de respeito, de amor, acaba assim distanciando e sofrendo as consequências disso, né? Da desestruturação familiar, né? Porque o afastamento vai acabar o quê? Com aquela frieza, né? Com aquela não tem convivência, o amor enfraquece porque não tem aquele convívio, né? Com os pais, não tem convívio com o irmão, é como se fosse uma pessoa estranha, né? Então, nessa nossa brincadeira que a gente faz, às vezes meus filhos falam assim, mãe, o fulano não conhece o irmão dele, não sabe o que o irmão, o que a irmã gosta. Entende? E às vezes é porque a dinâmica familiar é assim, né? O que interessa se o outro gosta de abacaxi ou gosta de laranja, se gosta do amarelo ou gosta do branco, entende? Mas quando a gente desenvolve esse hábito de olhar para o outro, de considerar o outro, de ter amor pelo outro, as coisas que são importantes para o outro passam também a ser importante para mim. Ou então, a questão de respeitar a vontade do outro, a preferência do outro. Entende? E isso estabelece uma relação de confiança, estabelece uma relação de auxílio, né? De consideração. Fala, não, o meu irmão não gosta de leite branco, por exemplo, leite puro, né? Então, quando você for preparar um lanche, quando você for preparar o café da manhã, você já vai pensar e planejar algo que também contemple a necessidade e o desejo do seu irmão, da sua irmã, entendeu? E isso é muito bonitinho, né? É uma forma carinhosa de você aproximar, de você acolher, né? Os seus próximos, as pessoas que estão na sua casa, né? E, por exemplo, para você que está iniciando, de repente, uma vida conjugal, isso também é muito relevante, sabe? Perguntar do que você gosta, como você gosta, né? Porque, assim, às vezes é uma coisa tão simples, né? Mas que, assim, às vezes a pessoa acaba, por um certo egoísmo, pensando só no que ela gosta, entende? Então, por exemplo, eu gosto de salada de tomate, pimentão e alface, né? Mas o outro gosta também da azeitona, por exemplo, entendeu? Então, por que não complementar? Ou então, por que não trazer de uma forma, né, compartilhada? Vou fazer assim hoje, amanhã eu complemento assim, né? A Nayara entrando aqui, seja bem-vinda, querida. A Nayara é lá do Mato Grosso, de Várzea Grande. Bem-vinda, querida. Então, é esse hábito, sabe, que a gente precisa desenvolver. E hábito é uma coisa que você aprende, né? Não tinha aquela brincadeira assim, ninguém nasce sabendo? Entende? Então, assim como às vezes a gente traz da nossa família, né? E aí você precisa fazer uma peneira. O que eu trouxe de hábitos que são positivos e continuar mantendo esses hábitos, ou então eu dar uma limpada nos meus hábitos, entendeu? Fazer uma reflexão e ver quais desses hábitos eu posso manter e quais hábitos eu preciso anular da minha vida. Tem hábitos que eles fazem muito mal, trazem muito malefício para a nossa vida.
Ah, Ilma, mas é só um hábito. Mas é um hábito que traz impactos negativos. E pode até causar no outro tristeza, dor, ansiedade. Entende? Às vezes a pessoa fica tão apreensiva com aquele hábito horrível da mãe, do pai, da irmã com relação a ela, que a pessoa acaba desenvolvendo até uma doença mental, em decorrência de um hábito familiar, entre aspas, que trouxe consequências para essa criança, para esse adolescente. Aí chega na fase adulta, ela vai carregar as consequências desse hábito que existia na própria casa dela. A Dalgisa entrando aqui, seja bem-vinda, Dalgisa. Dalgisa também é do Mato Grosso, bem-vinda à nossa conversa de mulheres. Estamos aqui falando sobre os hábitos, os bons e os maus hábitos, né? E também as consequências disso. Quando a gente mantém e até aprimora esses nossos hábitos, né? Porque na medida que a gente compreende que são, né, essas atitudes, esses hábitos são favoráveis, a gente pode até aprimorá-los ainda mais. Entende? Você pode ainda refinar esses hábitos. Poxa, isso está dando certo, isso está surtindo resultados positivos. Entende? Por exemplo, tem umas coisas básicas assim, sabe? Que às vezes a gente faz no dia a dia e não percebe, mas que tem um porquê de tudo isso, né? Na minha família, a gente sempre desenvolveu isso e também ontem eu estava na rodoviária e estava vendo isso, né? Algumas famílias se despedindo e me fez lembrar, né, um hábito da minha família. Essa coisa de tchau, vai com Deus, ai, me liga quando você chegar, né? Avisa se chegou bem, né? Como é que você está? Sabe, assim, não é, ai, eu vou ficar dando satisfação agora. Não, não é nesse sentido. Mas são hábitos de preocupação, de cuidado, sabe? Então é muito bonitinho quando isso acontece, sabe? Isso na minha família a gente sempre teve como uma regra, sabe? Outra coisa, de esperar o embarque, sabe? Assim, não tem obrigação, tá? Levou na rodoviária, levou no aeroporto. Mas, por exemplo, minha prima, né, várias vezes ela me levou até o aeroporto ou para a rodoviária, assim, e ela fazia isso, sabe? Ela tem essa prática de esperar. Ilma, me avisa a hora que eu decolar. Me avisa a hora que você estiver no avião, entendeu? Então, ela ficava lá no aeroporto todo o tempo. Estacionava, esperava, fazia o check-in, ver se deu tudo certo. Percebe que é um hábito? Não é uma obrigação. Ninguém é obrigado a fazer isso. Entende? Mas são práticas e são hábitos que fazem a diferença na vida da pessoa, né? Ou então se você chega, né, e aí a pessoa está prontamente lá te esperando, te aguardando naquele horário combinado. Isso faz toda a diferença. Porque vocês já viram quando a pessoa é aquelas que não cumpre horário? Não, já tô indo, né? Você fala, ó, né, tá horário, 2 horas. Aí a pessoa fica se justificando, não, tô aqui no trânsito. A pessoa nem saiu de casa, entendeu? Só que ele tem uma prática de não ser honesto com relação ao horário, ao combinado. Parece que tá sempre assim, não, eu chego depois. Não, na minha cidade tem uma situação assim, ó, é um hábito, hein? As pessoas falam assim, vamos marcar às 7h30 para chegar às 8h? Gente, isso é muito ruim. Porque 8 horas é 8 horas. Não é marcar 7h30 para dar aquela folga do atraso. Entende? E é um hábito. Um hábito. Em muitos órgãos, em muitas empresas, sabe? As pessoas acabam fazendo isso. Marca o X horário, mas sabendo que todo mundo vai chegar atrasado.
entende? Então fala muito assim, descarado. Não, vamos marcar às 7h30 para chegar às 8? Entende? Então assim, a pessoa não vai chegar às 7h30 nunca, porque sabe que ele tem a flexibilidade de chegar às 8, né? Aí os outros estende mais um pouquinho, 8h10, 8h20, porque sabe que todo mundo só vai começar depois das 8. Entendeu? Então assim, são práticas que não são revistas. Tipo assim, sempre foi assim, vai ser assim, vamos continuar sendo assim. Entende? Então, é nesses bate-papos, nessa forma como a gente tem dialogado, né, que eu trago para vocês esses assuntos de reflexão. E na mentoria, isso fica muito claro quando a gente aproxima, né, dos mentorandos e eles trazem para a gente as dificuldades, as situações que estão vivendo na família e a gente percebe claramente, sabe, o impacto desses maus hábitos, dessa forma de tratar o outro, sabe, sem considerar as necessidades, os anseios do outro, os sonhos do outro, né? Não tem pai que às vezes o filho vem trazer uma novidade, né? Ai, mãe, pai, ó, eu quero tal coisa. Ai, eu vou tentar uma bolsa. Ih, larga a mão. Isso aí não vai dar em nada, não. Isso aí é, né, conversa. Sabe assim, desmorona todo o sonho da criança, né? Com uma simples palavra, com uma simples resposta àquela né, aquela situação que a criança está trazendo, né? Porque às vezes a criança ela não tem a maturidade necessária, claro, né? Mas quantas pessoas adultas que eu já vi relatando isso? Ah, Ilma, nem meus pais acreditavam em mim, minha mãe não acreditava em mim e hoje eu sou quem eu sou. Mas assim, sabe que a pessoa teve que lutar sozinha? Porque os pais desconsideravam. Ah, já vem você de novo com esse sonho. É um sonho impossível. Ai, né? Nós não vamos conseguir nunca. Sabe? Então parece assim que a própria família, com esse hábito de não acreditar, de não acolher, vai tolindo e vai podando, né? Essas pessoas de desenvolverem os seus dons, de desenvolverem os seus sonhos. Entende? Por simplesmente desconhecer e por ter hábitos de podar, né? Tá muito em moda agora isso, né? Tem as limitações, né? A pessoa já tem uma mente limitada. Ah, não, isso aí não é para mim, isso aí eu não vou conseguir. Por quê? Porque tanto que as pessoas falam, né? Que ela também acredita, são as crenças limitantes, né? Essa, né, é uma coisa que a gente tem aprendido muito e que muitas pessoas, muitos coaches, muitos terapeutas trabalham com isso, né? Olha, e fala, né, para a pessoa, você tem uma crença limitante com relação ao dinheiro, com relação à sua profissão, entende? Então, vamos olhar, vamos identificar quais são nos nossos hábitos, sabe? Positivos, os negativos, porque os negativos a gente tem tempo de corrigi-los. Ainda dá tempo, entende? E às vezes até se desculpar com as pessoas, né? Se você foi sempre desrespeitoso, se você teve um hábito, né, desses que trazem marcas, que trazem frustrações para as pessoas, quem sabe você tem até que pedir desculpa para essa pessoa. Me desculpa, filho. Me desculpa, filha. Né? Eu nunca fui acolhedora com você. Eu sempre te desprezei. Eu sempre te desconsiderei. Por um hábito. Entendeu? Por uma forma continuada de ser. Né? E a gente, graças a Deus, que nós seres humanos, nós estamos num processo de evolução todos os dias. Né? E a gente pode
né? E devemos nos aprimorar cada dia, mudar os nossos hábitos, de hábitos não tão saudáveis para hábitos favoráveis, hábitos positivos, tá? Em relação a você mesmo, às vezes até a gente desrespeita os nossos limites, né? Com a nossa forma de tentar ser bonzinho ou, né, de manter as aparências, e a gente mantém o hábito de ser negligente com a gente mesmo, com a nossa saúde, entende? Então, essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês. Quero me colocar à disposição também. Se alguém quiser aprimorar sobre isso, falar, eu quero dar uma revisada nos meus hábitos. Olha, eu acho que eu não tô, né? Os meus hábitos não estão bons, mas eu preciso de ajuda. Porque sozinho é muito difícil a gente fazer essa transformação, sabe? Esse acompanhamento, né, dos nossos hábitos, para onde a gente, como a gente está e para onde a gente está indo, tá? E aí que entra a mentoria. A mentoria é um trabalho voltado para o seu desenvolvimento. Se você quer aprimorar algo da sua vida, tá? Sua vida emocional, sua vida relacional, sua vida financeira, sua vida na sua carreira, na sua relação como esposa, como mãe, como, né, no seu trabalho, você precisa da mentoria e eu estou aqui para ajudá-la, tá? Esse é o meu trabalho, tá? De poder caminhar com você, te ajudar a sair dessa situação que você está vivendo por uma vida ainda melhor, muito mais feliz, tá bom? Então acessem aí, eu tenho o WhatsApp, é o 67984022770, você pode me mandar uma mensagem, você pode ligar, você pode me achar nas redes sociais aí, que é o Instagram, YouTube, Facebook, tá? Todos estão com o meu nome, Ilma Piemonte. Você consegue me acessar para a gente agendar um horário, seja presencial, seja online, tá? Seja individual, seja em grupo, na sua cidade, com uma palestra, com um curso, com um workshop, o que for mais favorável para você, para que juntos possamos nos desenvolver, possamos caminhar de uma forma mais positiva, praticando bons hábitos, entende? Ajudando e contribuindo também com a vida das pessoas para um mundo ainda melhor e para que a gente possa ser ainda mais feliz. Tá bom, meus amores? Fico muito feliz da presença de vocês aqui. Fiquem com Deus. Compartilhe essa nossa conversa, tá? Gostaria que vocês pipocassem aí para as amigas, para as parentes, para as vizinhas, tá? Para a gente ir cada vez mais falando sobre isso, aprendendo ainda mais a sermos pessoas melhores, tá bom? Fiquem com Deus, grande beijo e até terça que vem na nossa conversa de mulheres.